E aí, pessoal? Viram o Roda Viva com a Manuela Dávila? Eu estava lá. E esse vídeo é para comentar um pouco sobre as minhas impressões do programa e também algumas questões que têm sido levantadas aí acerca dele, tá? Bom, para começo, minha impressão geral. Achei que foi um bom programa, adorei ter participado. É a primeira vez que eu participei de um Roda Viva ao vivo. Eu já tinha feito um gravado antes com o Jorge Caldeira, assistam também. Foi muito legal, mas esse eu gostei de ter participado. Achei que a gente conseguiu produzir algo de interesse ali naquela conversa, sendo que é um desafio, né? Conversar com político, entrevistar político em época de campanha ou perto de campanha é sempre um desafio, né? Porque é aquele discurso de campanha que é muito difícil extrair algo e precisa ter realmente uma determinação em encontrar os pontos certos para tentar, pelo menos, mostrar os pontos mais vulneráveis do discurso de um candidato. Eu acho que a gente conseguiu isso nesse programa. Eu fui lá com essa intenção também, justamente essa intenção de identificar os pontos que eu considero mais vulneráveis ali nas posições e no discurso da Manuela Dávila. E eu tentei levantar isso. Eu acho que eu fui bem sucedido em uma série de frentes. Tá? A primeira delas, com relação aos direitos humanos, como é que ela está no PCdoB, ela que é uma feminista, moderna, uma esquerda diferente, que não quer fazer o velho receituário do socialismo e tudo, mas ela está num partido que defende Venezuela, de Hugo Chávez e Maduro, que defende o governo chinês, que pratica um monte de barbaridades aí, e não dá nem para acreditar, mas defende até o governo da Coreia do Norte, que é o mais tirânico do mundo, tirania que deixa o povo morrendo de fome, né? Que nem a Venezuela, só que 10 mil vezes pior. E, poxa, uma contradição, né? Tentei levantar esse ponto e foi gozado. Ensaboou muito, não respondeu, disse que não gosta dos modelos. Tá, mas apoia ou não apoia esses regimes? Pô, esses regimes são de hoje em dia, estão mostrando coisas que se você admira aquilo, então você vai querer trazer aquilo para cá. É bom a gente saber de antemão, né? E nesse momento os outros entrevistadores fizeram algo que eu inicialmente não faria, que é levar a discussão para líderes passados, para ditadores e tiranos passados, como Stalin ou Mao Tse Tung, né? Eu, na minha cabeça, achava que ela ia responder de forma muito simples a isso. Poxa, ela nem pegou a Guerra Fria, ela não tem nada a ver com Stalin, ela não está propondo o comunismo aqui naqueles moldes soviéticos como era. Ela poderia perfeitamente dizer, não, eu defendo democracia, eu defendo liberdade, eu quero um país mais justo, igual, não tenho nada a ver com aquilo. Seria uma resposta muito fácil para ela dar. E eu estava totalmente errado, ela não falou isso, isso eu achei incrível. Então ela é ver que é normal um político ensaboar nas respostas, um político não se posicionar, um político tentar agradar um pouco a todo mundo, ou não se comprometer com nenhuma resposta. Mas ela não foi capaz de criticar e de repudiar Stalin. Isso realmente eu fiquei surpreso aí, eu não esperava por esse grau de adesão a uma coisa bizarra, uma adesão bizarra às piores experiências mais tirânicas, mais mortíferas do nosso passado, né? Então realmente aí foi realmente um choque, mas enfim, os entrevistadores com razão daí quando perceberam isso pressionaram ela de vez. E aí, Stalin, sim ou não? Sim ou não? E olha, tem questões em que eu entendo que o político tem dificuldade de dizer sim ou não, mas Stalin não deveria ser uma delas. O outro ponto foi com relação ao ajuste fiscal. Ela tem uma proposta que vai gastar muito mais dinheiro. Ela fala em aumentar o imposto dos ricos, sim, mas ela também fala em baixar dos pobres. Se ela aumenta dos ricos e baixa dos pobres, não vai sobrar dinheiro nisso. Do ponto de vista do Estado, do que ele arrecada, vai ficar igual. De onde ela vai tirar o dinheiro para gastar mais? Em última análise, eu acho que eu consegui fazer o que eu suspeitava, fiz ela dizer o que eu suspeitava que era a crença, o pilar por trás da proposta dela, que é o seguinte: ela acha que o governo gastando mais, isso gira a economia e arrecada mais. Isso é conto de fadas, tá? Mas eu achei bom que ela expôs isso em um momento ali, falou de creche, falou da filha, falou que ela é a candidata mais votada, não sei o que. Mas no meio daquilo soltou isso e que, de fato, a conta só fecha se você acreditar nisso, que quanto mais ela gasta, quanto mais o governo gastar, mais ele vai arrecadar. Deixo a vocês para ver se vocês acreditam ou não nisso. Outro ponto que eu trouxe, esse eu acho que levantou e acho que tocou uma ferida real, eu acho que nesse ponto realmente tocou uma ferida, que é uma candidatura séria, é uma candidatura que se vê como um projeto viável e, mais do que isso, bom e melhor do que as alternativas para o país? Ou é só um tampão, ou é só uma isca para atrair um certo tipo de eleitor para uma outra candidatura? Tá? Porque ela vem defendendo a coisa do feminismo, a importância dela ser uma candidata mulher. Ela diz muito precisamente, né? A única candidata mulher, como é que é? Feminista e jovem, sei lá, de 36 anos.
existe uma outra candidata mulher, inclusive, com uma intenção de voto muito mais alta que a dela, né? Que é a Marina Silva, inclusive uma mulher negra. Ela, de forma, nem menciona a existência da Marina. Ela define desse jeito bem específico para ela poder dizer que é a única, mas, pô, se é tão feminista assim, por que não menciona, né? Uh, mas enfim, ela tem esses valores. Daí você vê o Lula, que outros entrevistadores levantaram. Pô, o cara não tem muito de feminista ali, né? Além disso, representa uma velha política brasileira, tá preso, vai por corrupção, acho que ninguém tá achando que ele é inocente. O que ela faz nesse momento? Ela poderia também se distanciar e dizer, não, eu tenho novos valores, uma nova forma, aqui, propostas novas. Nada. Ela defende o Lula assim como se mais importante do que ela. O Lula, para ela, parece ser maior do que ela. Então, realmente, esse foi um ponto que eu queria trazer e achei que surgiu bem, ele conseguiu levantar essa questão e ela mostrou realmente ali uma defesa muito aguerrida do Lula. Tá? E o último ponto que eu tentei trazer é que ela se propõe como uma candidatura de que vai governar para todos, mas adota um discurso altamente divisivo. Tá? Nesse ponto, uma falha minha, eu deveria ter trazido um exemplo mais específico, e por não ter pegado uma citação específica dela, acabou ficando meio vago, acho que ela se saiu bem aí, é uma resposta em que ela, pelo menos quando eu fiz a pergunta, ela se saiu bem, depois outros entrevistadores complementaram, mas acho que deu para ver um pouco também do quão divisiva ela é, como ela realmente gosta de antagonizar o eleitorado, ali um pouco na entrevista com o Frederico Dávila, que é da campanha do Bolsonaro, e ela em nenhum momento conseguiu estabelecer um mínimo diálogo que fosse, nem tentou. Desde sempre é pura oposição. Goste ou não do Bolsonaro, quem vê meu canal sabe que eu não gosto nem um pouco. Ele está aí com muita intenção de voto e não é à toa. Tem muita gente que tem aquelas preocupações que ele traz ou aparenta trazer soluções. Você tem que saber dialogar com aquilo. Você quer governar para todos, você vai ter que dialogar também com isso. E não hostilizando e dizendo que aquilo é o mal, que aquilo é a coisa que você odeia e que tem que ficar longe, que você repudia apenas tudo aquilo. Não, o eleitorado está aí. Você precisa de alguma forma estabelecer algum diálogo. Talvez por isso ela tenha até se aberto a uma crítica fácil dele da questão. Ele perguntou para ela, e aí, castração química de estupradores. Como ela tinha se negado tanto a entrar no diálogo, nem isso ela não conseguiu responder ali. Então achei que realmente mostrou um outro problema. É uma candidatura bastante divisível, uma candidatura que aposta na polarização do Brasil. E para um país, num estado como o nosso, isso é uma escolha muito difícil. Tá? Bom, a repercussão. Esses foram os pontos que eu tentei trazer. Acho que consegui gerar ali respostas, consegui gerar interesse, né? E a repercussão que eu tenho recebido tem sido majoritariamente boa, mas também tenho visto algumas pessoas, algumas não, bastante também pessoas, em geral, ligadas a uma militância de internet, aí vindo dizer que não, você interrompeu ela demais, isso não se faz, não sei o quê, por que você interrompeu? Você não pode interromper. E de fato, todos os entrevistadores ali em algum momento fazem uma intervenção no meio da fala, complementam uma pergunta no meio, e isso, notícia para quem não caiu no mundo ontem, é assim que uma entrevista de verdade funciona, tá? Discurso de político é uma coisa difícil, é um sabonete. O político vê uma entrevista como uma ocasião de palanque. Se você deixar, vira um palanque. Ele vai falar, 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 falar. Você faz uma pergunta simples de sim ou não, ele vai dar uma resposta de 5 minutos para usar o tempo, para fazer as propagandas dele, para falar bem dele. É isso que a gente quer? Ficar assistindo propaganda eleitoral no que deve ser uma entrevista dura, uma entrevista que gere algum tipo de luz ou algum tipo de descoberta nova sobre o candidato? Não dá, né? Quem fala isso, quem reclama tanto de interrupção não pode estar a sério. Tá? É óbvio, ela é uma política treinada e fala, isso não é uma coisa dela só, a classe política brasileira é isso. Você tem que estar, o entrevistador tem que ser capaz de entrar no meio. Uma coisa que eu mais me arrependo na minha vida, uma vez eu estava no evento com o Eduardo Suplicy, eu não era um mediador, eu era meio que um interlocutor ali, tinha um mediador também. E eu meio levar, o cara é um parlamentar tão mais velho, vamos respeitar, não sei o quê. Foi um erro, ele falou por mais de 1 hora ininterrupta ali, o mediador não interrompeu, nem eu. Você não pode, se você quer um debate de verdade, se você quer gerar uma boa discussão, tem que estar disposto sim a fazer interrupções com consciência. Claro, é o trabalho do entrevistador fazer isso. Então ela disse que não tem prova contra Lula, eu entro na hora, tem, é óbvio que tem. O processo mostra várias provas. Documento que a dona Marisa rasurou, reportagem no jornal em 2010 que a presidência falava que o apartamento era do Lula, enfim, tem um monte de provas. Juridicamente falando, estão lá. Ela pode discordar, ela pode achar que aquelas provas não são boas, ela teria que levantar cada um e dar um argumento, isso é outra coisa. Agora, dizer que não tem provas, falso. Acusei na hora, não me arrependo nem um pouco, pelo contrário, acho que eu desempenhei exatamente o tipo de papel que tem que ser feito.
Senão eu estou ali para ouvir propaganda e fazer que sim e ponto final. Não, né? Não é essa a proposta. Às vezes um entrevistador pode exagerar na interrupção de um candidato, claro, também, às vezes é um fino equilíbrio, sabe? Tá o candidato tentando ensaboar, isso é uma forma de desrespeito do candidato. Você pergunta uma coisa e o candidato não responde, isso é a forma do entrevistado desrespeitar o entrevistador, quando ele leva isso ao extremo. A forma do entrevistador desrespeitar o candidato é quando interrompe demais ou acaba sendo excessivo o negócio. É sempre um fino equilíbrio, mas é do jogo, sabe? Que nem falta num jogo de futebol. Acontece, você não tem que ficar se martirizando por isso. Os dois times estão ali com a sua estratégia, vão ter que usar disso, o candidato vai sim tentar dar a ensaboada dele, vai tentar fugir do assunto, vai tentar trazer para os pontos que ele é forte, o entrevistador vai tentar levar para os pontos que ele quer, porque ele acha que são mais vulneráveis. É dessa tensão que a gente pode gerar alguma coisa interessante ali. E acho que essa entrevista gerou uma excelente repercussão, embora a Manuela tenha resultados bastante fracos na pesquisa, gerou uma excelente repercussão, ela deve estar feliz inclusive com isso, e saiu na mídia não à toa, porque os entrevistadores agora sim, outros Roda Vivas talvez não, mas neste foram capazes, eu sou um deles, mas o time foi capaz de saber contestar na hora certa, de saber fazer uma intervenção, uma interjeição no meio quando ela está falando, é preciso, senão é discurso, é ficar ouvindo o discurso. Ah, sim, senhor candidato, fale mais das suas propostas. Não é para isso, né? Um último comentário. Algumas pessoas ainda trouxeram a coisa do que seria machismo, né? Interromper a candidata Manuela Dávila seria machismo, né? Machista é essa opinião. Pô. Machista é você achar que você tem que tratar uma mulher candidata como se fosse uma bonequinha de louça, alguém que você não tem que chegar cheio de dedos, vamos tomar mais cuidado, ela é mulher. Isso sim é machismo, isso é tratar a mulher como café com leite. Fui capaz de entrar no meio de uma fala dela, fazer comentários pontuais, né? Nunca para discursar, para tentar levar, para tentar gerar uma reação nela, nunca para dar minha opinião que não estava em jogo ali. Fiz isso sim e faria com qualquer candidato, seja homem, seja mulher, seja mais velho, seja mais jovem, qualquer um que fosse. Tá? Tratei ela com respeito e como deve ser numa entrevista. Eu achei engraçado que tem uma hashtag circulando aí de uma coisa feminista a favor dela, de deixa ela falar, como se ela tivesse sido vítima de uma terrível opressão e censura. Deixa ela falar na hashtag. Primeiro que é engraçado, né? Como que um movimento feminista pega um negócio uma hashtag tão submissa assim, deixa ela falar. Gente, Manuela Dávila foi deputada federal, deputada estadual, é candidata a presidente. Ela não precisa que alguém deixe ela falar. Ela fala e ela tem a sua própria voz. Ela fala o que ela quiser, assim como falou o que ela quis no programa Roda Viva. Agora, nosso papel enquanto entrevistador é ouvir aquilo e reagir. Daí sim produzir o debate. Mas não porque a gente deixa ela falar. Ninguém precisa deixá-la falar. Ela não precisa dar permissão de ninguém para falar. Como é que justos feministas levantam uma hashtag tão submissa, né? Tão que pede permissão? Como se a mulher precisasse pedir permissão para fazer alguma coisa, para falar, para dar sua opinião. Muito pelo contrário, ela é uma igual. Ela é uma igual ali a qualquer outro. Não tem esse fantasma de um antigo cavalheirismo que deveria surgir na hora de um debate. Não. Candidata à presidência será tratada como uma candidata à presidência. E se não interpelaram o Ciro Gomes, fizeram mal. Deveriam ter também. Então é isso. Saldo final, gostei. Acho que a celeuma que se levanta também não deve ser levada tão a sério, tá? Conto para vocês, no final da entrevista, fui lá, cumprimentei a Manuela, falei, pô, foi um prazer aí te conhecer. Até trocamos alguns comentários junto dos outros ali sobre Copa do Mundo e torcida, ou seja, ninguém saiu de lá oprimido, sofrendo, nossa, censurado. Isso aí é criação de militância depois e que engana algumas pessoas, mas que acho que no geral não precisa ser levado muito a sério. Tá? Foi uma boa entrevista. Conseguimos, na medida do possível, extrair pelo menos posições um pouco mais claras da candidata. Ela tentou o máximo que ela pôde trazer para o lado dela e os entrevistadores levando para o lado contrário. Eu gostei muito de ter participado, a resposta para mim tem sido muito boa e estou feliz de ver que a entrevista tem gerado repercussão nas mídias sociais. Tá? Porque se não é isso, se é aquela entrevista que todo mundo dorme porque não teve um confronto de verdade, daí não interessa a ninguém.